Obrigada, João. Então, boa noite, né, agradecer a participação, né, e a presença aqui. Nós temos estudantes, colegas, docentes, técnicos administrativos, professores da rede, ex-alunos, pessoas da comunidade em geral, enfim, né, temos um grupo bem diversificado aqui participando dessa atividade hoje conosco, né. Já pedi a vocês que registrem a presença ali nas nossas compartilhadas, tá? Hoje só coloque o nome, não é necessário colocar CPF, nem e-mail, porque nós já dispomos dessas informações, tá? Então, é só colocar o nome mesmo. E para quem está na sala, bom, neste momento não tem ninguém na sala 2, né? Mas depois é só informar pelo WhatsApp que a gente passa o registro para cá. Então, hoje chegamos ao nosso quarto encontro, né, nosso projeto de ensino aqui intitulado O Papel do Estado em Tempos de Pandemia, né. Esse projeto, então, foi pensado, até falar um pouco para a Vera entender melhor o que é isso, né, para possíveis, né, pessoas que estejam participando pela primeira vez. É um projeto que foi proposto e organizado por um grupo de professores da Faculdade de Educação, na Universidade Federal. Trabalho com política educacional, somos um grupo de 9 pessoas, pensando esse projeto como uma forma, né, de aproximar a universidade com a comunidade interna e externa, né. Então, por isso, né, nós temos esses participantes, né, com características tão diversificadas, tão importantes para a gente, e de alguma maneira tentar articular durante esse período aí de distanciamento social, o trabalho com a pesquisa, o ensino e a extensão, né. Quando nós pensamos o projeto, né, e passamos bastante tempo discutindo como faríamos, como operacionalizaríamos ele, nós pensamos que seria importante ter esses encontros síncronos, né, semanais, mas que além dos encontros semanais nós tivéssemos a possibilidade de disponibilizando materiais para os participantes poderem acessar. Então, nós, além das atividades que temos aqui semanalmente, né, é importante registrar aqui para os nossos participantes, que nós estamos disponibilizando lá no Moodle, toda semana um texto, um livro, um vídeo, né, para que vocês possam, além daquilo que escutam, né, e discutem aqui, aprofundar um pouco mais. Então, lá no primeiro encontro, o livro do Valdemar, né, disponibilizou, já está lá no Moodle, e outros materiais que foram disponibilizados também já estão lá. Da mesma maneira, a gravação com as atividades síncronas que fazemos nas quartas-feiras aqui, tá? Então, também poderão ser acessadas caso alguém não tenha conseguido assistir ou tenha perdido uma parte, enfim, então é possível fazer isso. Bom, a gente tem feito, né, semanalmente um diálogo para avaliar essas atividades, né, e é importante registrar aqui que o grupo está muito feliz, né, com o retorno que a gente tem recebido, né. Então, além de uma excelente participação, né, de um grupo sempre bem grande participando, a gente tem tido um retorno muito importante, assim, sobre a relevância de atividade neste período, né. De qualquer maneira, né, ainda que nós estejamos recebendo esse retorno, a gente gostaria de solicitar aos participantes que, na medida do possível, fizessem também uma avaliação desse processo, né? Então, como é que isso poderia ser feito? Nós temos um e-mail, aquele e-mail que a gente, né, está se comunicando com vocês, nós poderíamos apresentar sugestões, críticas, enfim, né, tecer algumas considerações, porque nós estamos no quarto encontro, temos muitos encontros ainda pela frente, podemos fazer ajustes, ou, né, via o Moodle, no espaço do fórum, tá? Que vai ser melhor qualificado para esse processo de avaliação. Mas quem tiver interesse já em fazer alguma consideração, pode se comunicar conosco via e-mail. Para a gente é bem importante que vocês façam essas considerações e tragam para a gente, então, as expectativas, né, e as críticas mesmo, né, para que a gente possa melhorar esse trabalho. Bom, então chegamos, né, ao quarto encontro hoje, né, então só recuperar, nós tivemos então já 3 encontros, né, o primeiro encontro que nós tínhamos lá como tema o papel do Estado em tempos de pandemia, né, contamos com a participação do Valdemar Schissardi, depois nós tivemos, né, a participação da Dalila Oliveira, que trabalhou o direito à educação e o trabalho remoto, depois, na última semana passada, o Álvaro Hipólito tratou sobre o tema Agenda Neoliberal na Educação,
Então, só para, né, para entender que a gente pensou uma sequência, né, de temas para serem trabalhados. Então, chegamos hoje, então, né, ao tema, né, que a Vera vai, né, abordar conosco, né, que é o tema, então, do público, a relação público-privado na educação, né. Então, eu e a professora Fátima, né, vamos coordenar, fazer a mediação aqui, fazer esse diálogo, né, com a Vera, né, e com os demais participantes. Então, o tema que a Vera vai trabalhar, a relação público-privada na educação, né, é fruto, né, de um conjunto de reflexões que a Vera tem feito há muito tempo, né, e que tem resultado em uma vasta produção de livros, artigos, orientações, né. A Vera nos deu a alegria de estar aqui em Pelotas há pouco tempo, né, trabalhando conosco aqui junto ao programa de pós-graduação, mas não somente, né, porque trabalhou também na graduação ali, como professora visitante, hoje está aposentada da URGS, né, mas continua atuando lá na pós-graduação, orientando estudantes do mestrado, doutorado, né, e eu tive a felicidade no último ano estar lá, né, contigo, fazendo um pós-doutorado e trabalhando com o tema dentro desse grande tema da relação público-privada na educação. Então, feitas as considerações, né, eu agradeço, né, a Vera pela possibilidade, pela gentileza de estar aqui conosco. Já informar que a Vera também disponibilizou o livro, né, o link do livro. Nesse livro, né, algumas pessoas perguntaram se seria recomendado um capítulo em especial, né, Vera? Aí nós disponibilizamos o livro como um todo, e como todos os temas ali versam de alguma maneira, né, sobre o grande tema da relação público-privado, nós não elegemos nenhum capítulo, deixamos o livro à disposição, né, para consulta, leitura, análise, enfim, aprofundamento mesmo sobre o tema. Então, eu passo agora para a Fátima fazer algumas considerações, né, e agradecer então a Vera e a todos os nossos participantes aqui da atividade. Tenho que ligar o microfone, né? Senão eu não consigo falar. Já comecei falando sem ligar o microfone. Bom, não precisa nem dizer, né, Vera, da satisfação de tê-la aqui conosco e como mediadores dessa atividade de hoje. Eu vou brevemente, porque, na verdade, vamos reservar maior tempo de fala para ti, por óbvio. Mas eu brevemente vou falar um pouquinho do nosso lugar, de onde a gente está falando, né, e por que nós estamos nesse momento tratando desse tema da relação entre público e privado, no contexto das atuais políticas. Então, assim, o interesse por este tema do nosso grupo de pesquisa, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Políticas Educacionais, o NEP, surgiu lá em 2014, em virtude do contrato de parceria da Prefeitura Municipal de Pelotas com a empresa Falcone Consultores de Resultados. Acho que muitos de vocês devem lembrar desse evento, né, desse episódio, e a Falcone tinha o nome antes de Instituto de Desenvolvimento Gerencial e depois passou a se chamar Falcone Consultores de Resultados, e é uma empresa privada. E essa parceria, que foi firmada lá em 2014, visava consultoria na gestão da rede municipal. E, sobretudo, para a melhoria dos indicadores, e neste caso especificamente do IDEB. Naquele momento houve um movimento, inclusive de professores da própria rede municipal, do sindicato, da nossa universidade, para entender o porquê, afinal, dessa parceria, quando, na verdade, temos várias instituições universitárias na cidade que poderiam muito bem fazer este trabalho, né, no caso da nossa universidade, fazer gratuitamente. Mas, enfim, houve uma série de contestações, acabou o contrato sendo cancelado, mas, de qualquer maneira, isso nos levou a tentar entender esse processo. E, na busca, criamos, então, montamos um projeto de pesquisa cadastrado na instituição, e nesse cenário de busca, afinal, de entender isso tudo, nós verificamos que existia uma figura de intermediadora desse contrato, que é a chamada Comunitas.
a Comunitas desenvolve em vários lugares do Brasil um projeto chamado, um programa chamado Juntos para o Desenvolvimento Sustentável. E esse programa é um programa guarda-chuva que envolve várias áreas de atuação, e para cada área de atuação a Comunitas faz uma mediação com um instituto, fundação, enfim, uma entidade, para realizar as tarefas, né, e firmar contratos individualmente. Mas então a mediadora, neste caso aí, foi a Comunitas. Bem, a Comunitas é uma OCIP, uma organização da sociedade civil de interesse público, e nesse sentido, então, a gente tratou de tentar compreender, né, a natureza das parcerias, as motivações da prefeitura na contratação dessa consultoria e os impactos na gestão das escolas e no trabalho docente. E para isso a gente fez um levantamento da legislação que dá suporte a essas parcerias, e a gente verificou que ao final da década de 90 foi muito fértil na consolidação da legislação que dá suporte a essas parcerias, sobretudo com a criação de organizações sociais, organização da sociedade civil de interesse público, regrando também licitação e contratação, enfim, criando as condições objetivas para isso. Mas não foi só no final da década de 90, nós tivemos legislações em 2004 e 2014 que deram este suporte. Em paralelo a esse estudo da legislação, do marco regulatório, nós também fizemos, certo, né, para compreender tudo isso, o estudo sobre o papel do Estado. Então, as mudanças, né, que a gente já vinha fazendo antes, mas nesse momento era mais importante entender as transformações, e aí, então, a gente chegou nas implicações de um modelo, vamos dizer assim, impresso no setor público, vamos dizer assim, substituição ao modelo burocrático weberiano, que é a nova gestão pública. E a partir dessa reforma, então, nesse contexto de globalização neoliberal, que se tornou nos últimos anos totalmente hegemônico, nós destacamos aí dois conceitos-chave, né, que seria a nova gestão pública, o gerencialismo e a governança. Então, foram esses dois conceitos que nos ajudaram a entender um pouco essa nova forma de privatização. Porque, na verdade, não é uma privatização estrito sensu, né, literal, mas é uma nova maneira de privatizar o setor público, inserindo na lógica do setor público princípios que são privados e também estabelecendo novas formas de relação do Estado com a sociedade civil e, sobretudo, com o mercado. E, a partir daí, a gente começou a perceber, então, o forte empresariamento da educação. Né? E aí a gente ficou mais atento a questões como Todos pela Educação e outras instituições muito presentes, inclusive na mídia, tanto que de forma recorrente, Todos pela Educação é chamado a analisar diferentes aspectos da educação brasileira. E o mais interessante disso é que essas instituições, entidades, enfim, empresas, eles realizam o diagnóstico da educação, é sempre muito desastroso, né? O cenário é sempre pintado como sendo muito ruim, sobretudo, claro, a educação pública, indicam as alternativas, incidem sobre as políticas e atuam na implementação nas 3 esferas de governo. Então, é uma forma que não é a mercantilização com a privatização literal, como podemos verificar nos anos 90, mas é um guarda-chuva que perfeito para inserir várias fundações e institutos que efetivam políticas sociais sob a alegação de que o Estado não consegue fazer tudo sozinho e que não tem expertise suficiente para fazê-lo. Então, nessa pesquisa da Falcone, a gente identificou que a Comunitas tem vários parceiros técnicos, além da Falcone, o Instituto Telos, o Centro de Liderança Pública, a Fundação Itaú Social, parceiros da educação, e a empresa Falcone, por sua vez, também mantém parcerias com várias outras entidades, como a Fundação Lema, que está presente em praticamente todas as parcerias, o Itaú Social, o Gerdau, o Instituto Ayrton Senna, entre outros. Bom, então essa constatação nos levou a uma outra pesquisa,
porque nós percebemos que existia, então, uma rede de políticas, né, instaurando uma lógica na educação pública, que é a lógica e a política de resultados, da eficácia, da eficiência, enfim, todos aqueles princípios que são muito evidentes e muito próprios da empresa privada. Bem, então essa outra pesquisa, que nós chamamos de Rede de Políticas e as Parcerias Público-Privadas, a gente buscou fazer um rastreamento, podemos dizer assim, de todas as parcerias realizadas, ou na medida do possível que a gente pudesse encontrar, as parcerias realizadas no estado do Rio Grande do Sul, de redes públicas com instituições privadas. Nesta pesquisa, então, a gente identificou 5 entidades privadas. O Instituto Ayrton Senna, que a Vera estudou e estuda há muito tempo, né, em diferentes perspectivas, o Instituto Natura, a Federação Nacional das Associações do Banco do Brasil, o Sicredi, que é o Sistema de Crédito Cooperativo, e a Associação de Fumicultores do Brasil. Então, vejam, 2 bancos, 2 institutos, né, e uma associação de fumicultores. O que faz uma associação de fumicultores nas escolas públicas? Enfim. Então, e aí o que a gente analisa é que, além de atuar em vários municípios do Rio Grande do Sul, eles estabelecem redes individualmente, cada um dessas fundações ou institutos estabelece uma rede de outros parceiros em nível nacional e internacional. E o que é interessante destacar é que eles promovem e participam de eventos em conjunto, produzem materiais publicitários, publicam artigos e livros e materiais, claro, pedagógicos, consultorias e tal para as escolas, em sintonia com os princípios do mercado. Então, é um processo muito articulado, né, de inserção no público, modificando a esfera pública e incidindo diretamente sobre as formas de gestão. E aí entraríamos na questão da gestão democrática, tão almejada e tão pouco efetivada e cada vez menos, né? Quer dizer, no nosso horizonte já está cada vez mais distante. Bem, então, depois da conclusão, concluímos essa pesquisa em 2019, e aí a Vera já estava conosco nesse trabalho como professora visitante no PPGE, e tivemos, assim, a grata satisfação de nos encontrar, já nos encontrávamos várias vezes, mas nesse momento muito mais próximos, e aí, em conversas e discutindo, chegamos à proposição de uma pesquisa de mapeamento das parcerias público-privadas em educação nos municípios do estado do Rio Grande do Sul. Então, em colaboração com o Núcleo de Pesquisa, de Estudos e Pesquisas de Políticas Educacionais da UFPEL, o Grupo de Pesquisa Relações entre o Público e o Privado em Educação, coordenado pela Vera, da URGS, então está compondo essa pesquisa, e temos a colaboração também da FURG, por intermédio do Leonardo Dornelles. A Val também faz parte desse estudo, e estão conosco nossos orientandos e colaboradores. Então, eu queria dizer que nós estamos nesse momento, num momento importante da nossa pesquisa, porque além de todos os estudos que a gente já fez e está fazendo ainda bem importantes, a gente já colocou já encaminhamos o instrumento de coleta de dados às prefeituras, estamos encaminhando às secretarias municipais de educação. A gente ficou em stand-by esse primeiro semestre, porque estamos todos em stand-by, né, e aguardando um momento mais propício para enviar os instrumentos, mas agora a gente achou que teria de ser, porque antes de terminar a gestão dos municípios, porque o nosso objetivo é analisar as gestões municipais, as parcerias firmadas neste período de 2017 a 2020. Então, esse é um breve relato, assim, para nos situar, e eu já passo para ti, querida, para que tu, então, nos brinde com o teu conhecimento e agradecer de forma muito reiterada o teu aceite para estar aqui conosco. Então, Vera, estás com a palavra. Teu microfone. Pronto. Bom, gente, é um prazer enorme, né? Foi uma experiência muito interessante
participar durante um tempo da vida acadêmica, enfim, e estar aí próximo das discussões teórico-políticas, tentando entender um pouco melhor como é que se dava todos esses processos dessa relação público-privado também na metade sul do estado, né, que o meu foco sempre foi mais Porto Alegre, e foi maravilhoso, assim, porque quando eu fui professora da UFPEL, né, como professora convidada, foi só um ano, mas eu me disponibilizei, assim, a dialogar com os grupos de pesquisa, né, principalmente os grupos de pesquisa que trabalhavam com política educacional, enfim, e participei algumas vezes do grupo também do Álvaro, trabalhei também bastante com a Iana, e a Fátima me convidou também para participar do grupo dela, e só daí essa introdução, e aí depois já passo para a parte mais teórica, mas foi muito interessante porque era a época que o grupo da Fátima estava terminando aquela pesquisa do Rio Grande do Sul. E a gente começou a pensar juntos, meu Deus, eu faço pesquisa do público-privado desde 95, que eu trabalho com as redefinições do papel do Estado, e pela primeira vez eu encontrei o Instituto Liberal, lá em 95, que estava atuando fortemente no governo Fernando Henrique Cardoso, nas políticas do governo Fernando Henrique Cardoso. E aí depois coordenei a pesquisa com a professora Tereza Adrião, do Instituto Ayrton Senna em nível nacional, e muitas outras pesquisas, enfim, pesquisas coletivas, né, inclusive depois com outros países e tal. E quando a Fátima começou a me mostrar, a apresentar dados da pesquisa do Rio Grande do Sul, falei, Fátima, a gente vai ter que saber em quantos municípios existe parceria, em quantos municípios está o Ayrton Senna, em quantos municípios está o Instituto Unibanco, porque, assim, a gente começou a perceber que a gente tinha estudos sobre alguns institutos, né, e a Fátima tinha já feito essa análise do Rio Grande do Sul, mas era com rede estadual, mas e as redes municipais, quer dizer, aonde estava... Como é que essas redes estão atuando? E quando nós terminamos a pesquisa com o Instituto Ayrton Senna, eu só vou contar isso assim rapidamente, tá? A professora Tereza Adrião queria que eu pesquisasse junto com ela um tema que ela estava estudando em Pelotas, na Unicamp, e no estado de São Paulo inteiro, que era das instituições privadas com fins lucrativos, porque a gente estava estudando o Unibanco, estava estudando o Instituto Ayrton Senna, muito mais aquelas instituições que se dizem sem fins lucrativos. Só que ela começou a estudar, então, as empresas com fins lucrativos que entravam nos municípios. E eu falei, olha, Tereza, aqui no Rio Grande do Sul a gente não tem muito esses casos ainda, né? Isso foi, assim, lá no início dos anos 2000. Então, infelizmente, a gente não vai poder continuar uma pesquisa nacional junto, enfim, porque não tem. Até que eu fui convidada para participar de uma palestra na Undime, e eu fiquei apavorada, porque parecia festa de São João. Era uma barraquinha do lado da outra, vendendo sistemas de ensino para os prefeitos do estado do Rio Grande do Sul. Claro que isso já tinha passado um tempo, enfim, já era lá pela metade dos anos 2000, mas, veja, foi uma coisa que foi chegando nos municípios e foi se fortalecendo, e na verdade a gente estava envolvidíssimo com as pesquisas do público-privado, mas acabamos não mapeando, em nenhum momento conseguindo parar e falar assim, agora a gente vai ter que parar e ver o que está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul, né? E aí, então, quando a Fátima apresentou esse grupo, que o grupo dela estava fazendo essa pesquisa, a gente começou a pensar, então, em fazer uma coisa que é enorme, né, que é de pegar todos os municípios do Rio Grande do Sul, só isso, né, todos os municípios do Rio Grande do Sul, fazer um instrumento
e para mapear quem são essas empresas, com ou sem fins lucrativos, como elas estão atuando, né? Em que setor elas estão atuando, gestão, enfim, currículo, que é onde mais elas atuam, gestão, currículo, formação de professores, né? E agora, então, com a pandemia, é muito mais forte a atuação destes grupos com as aulas prontas, né? Então, se isso já era importante, agora mais ainda, né? A gente tem visto isso, assim, em muitas redes. Bom, então, só para fazer a ligação, né, porque aí eu terminei o trabalho em Pelotas, né, não pude continuar, enfim, por motivos pessoais, mas apesar de estar adorando estar aí com todo mundo e dando aula e participando aí de todas as discussões, né, mas falei para a Fátima, não, a pesquisa nós vamos continuar, porque essa é uma pesquisa super importante, a gente estava já desenhando a pesquisa quando eu estava aí, e continuamos, né, e então, e agora eu acho que é um momento bem importante, assim, né, porque nós estamos vivenciando um aumento no mundo todo dos processos, dos distintos processos de privatização do público. Então, eu quero começar falando por aí, né, que a gente tem uma pesquisa já há muitos anos, que são as relações entre o público e o privado e as implicações para a democratização da educação. Há muitos anos a gente pega este foco, sempre as implicações para a democratização. Bem, há um tempo atrás, a gente pesquisava mais a privatização do público. Nós estávamos pesquisando a privatização do público e já há alguns anos, desde que a gente terminou as pesquisas nacionais, a gente continuou com muita necessidade de interlocução teórica. Nosso grupo sempre teve essa necessidade de dialogar com outros grupos, de estar fomentando, porque o nosso projeto está em movimento, ele é complexo, ele é difícil, né? Então teve um tempo que a gente dialogou então com pesquisadores da Inglaterra, principalmente porque a gente estava pesquisando muito a questão do neoliberalismo e da terceira via, né? Então a Inglaterra era muito importante nesses dois movimentos, e Portugal, por ter sido um país também de democratização recente e que investiu muito, trabalhou muito com a democratização da educação, dos poucos no mundo, né? Com a gestão democrática, enfim, democratização da educação. Então a gente dialogou com esses países que tinham trajetórias importantes, enfim, até por conta da discussão, não é uma Europa e uma América Latina, a Inglaterra não é Portugal, e aí a gente pegou Argentina e Brasil na mesma época para discutir aqui e lá, né, tentando entender como cada país tinha trajetórias diferentes do direito à educação, de formação do público, a ideia de público consolidada ou não era diferente em cada país. Então a gente sempre dialogou com esses autores, né? Buscamos grupos de pesquisa que trabalhassem para a gente dialogar, enfim, avançar em termos teóricos e de instrumentos de pesquisa e tudo isso. Bom, o que aconteceu? Terminando essa pesquisa, e isso quando a gente estava dialogando com os pesquisadores europeus, principalmente na Inglaterra, eles falavam, meu Deus, o Novo está na América Latina, o que tu está fazendo aqui? A gente está pesquisando, né? Inclusive depois pesquisamos também muito com o grupo do Javier Bernal lá da Espanha, e eles falavam, bom, a gente está pesquisando América Latina, né? E na verdade eu já participava de um grupo da América Latina já há muitos anos, todos os anos a gente se reúne e a gente já estava construindo de alguma forma essa discussão. Então quando nós começamos a pesquisa formal, CNPq, América Latina, enfim, nós começamos a perceber que o tema privatização não dava conta do conjunto de países que a gente estava estudando. Porque a gente estava estudando Uruguai, que naquela época, com a Frente Ampla, historicamente no Uruguai, enfim, né, o processo, o público é muito forte, mas naquela época ainda mais, né, estavam construindo um processo de democratização da educação muito forte, né. Bolívia,
estava no auge do governo Evo Morales, com toda a questão do Estado plurinacional e a construção de toda uma educação vinculada a um projeto societário, né? Venezuela também estava construindo esse processo, então a gente estava vivendo um período da América Latina em que vários países, também Brasil e Argentina, estavam vivendo processos de avanço do público. E aí a gente pensou o seguinte, bom, então ao invés da gente não dar mais conta, no caso da América Latina, a gente falar só a privatização do público. Então, aí que entrou o tema relações entre o público e o privado e as implicações para a democratização da educação. E aí a gente, nos estudos dos países e também do Brasil, porque ao mesmo tempo que a gente dialogava com os países, o nosso grupo de pesquisa tem subgrupos que pesquisam a privatização do público na educação infantil, ensino fundamental, médio, profissional, jovens e adultos, né? Além dos grupos todos pela educação, enfim, agora Val com os Tintens, e toda essa discussão que depois eu vou falar para vocês, que é o que a gente discute como sujeitos. Bem, então, nós organizamos e tentamos mapear as mais variadas formas de privatização no Brasil e dialogamos com outros pesquisadores, e então a gente fala para eles o que a gente está pesquisando sobre o Brasil e eles pesquisando dos países deles. E o que a gente viu em termos de América Latina? Desculpe. Nos parece que uma boa... O que a gente viu em termos de América Latina, né? A gente viu que os países tinham vivido ditaduras, né, no mesmo processo, né, em quase todos os países estudados, e tinham vivido processos recentes de democratização. Então, estavam vivendo, sim, um processo de construção da democracia nos seus países. Ao mesmo tempo que, num processo de correlação de forças, também a privatização do público, que ocorria internacionalmente, também cada vez mais estava se fortalecendo nesses países latino-americanos. Todos, né? Infelizmente em todos, mesmo aqueles que tiveram projetos, enfim, mais avançados de democratização, ou enfim, né, de um projeto mais à esquerda. Então, por isso que a gente começou a analisar a relação público-privado. Ao mesmo tempo que se construía projetos mais democráticos, também o privado se organizava. E aí, num período de democracia, a gente foi vendo que assim, muito fortemente, a gente dava um passo, como a gente deu em termos brasileiros, né, que eu vou tratar mais da questão brasileira, depois nas perguntas posso falar mais com vocês de outros temas, de outros países, mas o que aconteceu? A gente dava um passo e os grupos, primeiro a gente estava conseguindo enxergar mais os vinculados ao mercado, mas agora a gente, pesquisando também os neoconservadores, a gente vê que eles não iniciaram em 2016, que eles já estavam se organizando há muito tempo, né? Inclusive os grupos vinculados às questões religiosas. Então, o que aconteceu? Então, é uma relação, uma correlação de forças que acontecia. A gente avançava no público e, ao mesmo tempo, também os grupos vinculados ao privado também se organizavam e estavam cada vez mais avançando e atuando na educação. Inclusive, alguns institutos que a gente passou a pesquisar, eles começaram a atuar mais fortemente dentro das escolas, porque antes eles tinham mais atividades fora, tipo assim, no turno inverso, ou doando computadores. Não, eles começaram a atuar disputando a política educacional, muitos deles na época em que se elege o primeiro governo do PT, o primeiro governo Lula. Então começa uma disputa mesmo pela política educacional. E esses grupos se fortalecem cada vez mais, alguns já atuavam, mas cresceu o número dos grupos que estavam atuando,
E eles começam a perceber, por exemplo, o Ayrton Senna, ele atuava mais especificamente na questão da distorção seriedade. E aí, daqui a um pouco, ele falou assim, não, a gente não pode interferir só na questão seriedade. A gente vai ter que interferir na escola como um todo. Aí eles começam a questão do gestão nota 10. E entrar na formação de professores, na gestão, no currículo, interferindo no sistema de ensino e na escola. Né? Então, esse a gente estuda já há muitos anos, mas também o Instituto Unibanco, aí o Instituto Ayrton Senna mais em escolas de ensino fundamental, a mesma coisa passa a fazer o Instituto Unibanco com escolas de ensino médio, né? E N outros estudos, a Fátima nomeou alguns, mas enfim, muitos outros, né? Agora a gente também está estudando no nosso grupo o Instituto Positivo, a Fundação Lehman, enfim, né? São muitos, mas o que eu quero falar para vocês é que como é que a gente vai construindo esse objeto de pesquisa, né? Principalmente dentro do referencial teórico-metodológico que eu trabalho, que trabalha a questão do movimento do real, tentando entender as contradições do movimento do real. Então, ao trabalhar, nos depararmos com a empiria, com essas fontes de dados, a gente fala, olha, aqui não dá para dizer que é só isso, também tem isso e ao mesmo tempo aquilo, porque é essa tensão que existe nessa relação público-privado. Então, esse é o primeiro ponto. A outra questão que a gente foi também na discussão com outros grupos, por isso que eu amo dialogar com grupos de pesquisa e colegas pesquisadores, nesse grupo da América Latina que eu trabalhei, que eu atuei durante muitos anos, participei durante muitos anos, quem coordenava era o professor Trevinius, aqui na URGS, e eu participei durante 16 anos, mas o grupo tinha muito mais tempo que isso, né? E o que aconteceu? Muitos grupos trabalhavam com movimentos sociais, muitos grupos. A Marlene, a Carmen, né, professoras da URGS, colegas, que e elas ficavam muito incomodadas quando eu falava da questão do público-privado, né? E essa discussão, porque parecia que os movimentos sociais estavam no âmbito do privado, e que isso estava depondo contra toda uma luta, que era de organização da sociedade civil. Então, bom, em diálogo com esses grupos, que a gente também dialogava com vários grupos latino-americanos, enfim, todos os anos, e vários desses grupos também tinham esse tipo de atuação, né? A gente começou a organizar no nosso grupo que não era, o que a gente estava falando não era simplesmente de uma privatização de Estado versus sociedade civil, assim como a gente não estava falando só de propriedade, porque a escola permanecia pública. Quem pagava os professores não era o Instituto Ayrton Senna, eram os impostos brasileiros, né? A educação continuava municipal, só que quem determinava o conteúdo da escola, tudo que os professores tinham que fazer, a formação dos professores, como deveria atuar o próprio secretário de educação do município, era o setor privado dentro das metas do privado. Então, era mais complexo a gente explicar para as pessoas essa relação público-privado, né? Então, aí, dentro dessa discussão, é que a gente também começou a perceber que não dava conta uma discussão de público-privado sem dizer de que privado nós estávamos falando. E aí a gente foi aprofundando a discussão e dizendo não, quando a gente está falando de privado, a gente não está falando da educação do movimento social, do movimento sindical, o trabalho de educação do MST, não é isso que a gente está chamando de privado. Por quê? Porque o privado, e cada vez foi ficando mais claro para a gente, o privado e o público estavam vinculados a projetos societários. E muito nós estamos enxergando cada vez mais, a Fátima já deu um exemplo de Pelotas, mas agora a gente também está vendo no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e cada vez mais internacionalmente e no Brasil, que o privado como política pública parece louco, mas é verdade. Entrevistando o secretário de Educação de Porto Alegre, que a gente também tem estudado Estado e município, ele coloca claramente a questão que tem que acabar com o monopólio do Estado, que
tem que ter público e privado na execução da política pública, e que o objetivo deles é fazer igual às creches comunitárias em toda a educação básica. Eles só não fazem isso porque o Fundeb ainda não permitiu, mas eles estão lutando para mudar o Fundeb. Então, há um projeto muito forte por dentro da própria política pública. Então, o que eu vou dizer? Que a gestão de Porto Alegre é pública quando o movimento social que está lá fazendo a luta pela educação pública é privado. Não é mais complexo que isso. Então, por isso que a gente começou a dizer que o público-privado estava, na nossa concepção, vinculado a projetos societários de classe e projetos societários em disputa. E cada vez mais a gente está tentando aprofundar essa discussão vinculado a projetos societários que defendem o processo de democratização e coletivização, e um projeto que cada vez mais trabalha com a ideia de individualização. Porque a ideia de indivíduo, ela vai juntar tanto o neoconservadorismo quanto o neoliberalismo. Depois, se der tempo, eu vou falar um pouco sobre os estudos que estou fazendo nesse momento sobre isso. Então, aí, uma ideia de que, bem, a questão é o indivíduo, o pai escolhe a escola, o pai define. Bom, mas quando a gente está falando de coletivo e de democratização, eu estou falando qual é o papel da escola na construção de uma sociedade democrática. Eu estou pensando num coletivo, eu estou pensando que essa escola ela tem um papel na formação das pessoas que serão as próximas gerações de construção desse país. Não só em termos profissionais, mas em termos de vida, de tudo. Então, que país é esse que eu estou querendo? Que mundo é esse que eu estou querendo? Então, tem para muito mais do que um projeto individual de pessoa de maior escola, de se estar melhor em matemática, em português. Isso não quer dizer que o conteúdo não seja importante. Essa é uma questão muito importante, porque esses dias eu ainda estava numa gravação que eu fiz para os professores, que o pessoal me pediu, estava falando, olha, gente, principalmente os professores de escola pública, o conhecimento é muito importante, principalmente nesse período agora de volta, de pandemia, de aula remota, de tudo isso, porque muitas vezes vai ser o único espaço que os alunos vão ter para ter esse acesso ao conhecimento. E o conhecimento, ele é fundamental para a construção de um projeto societário. Então, é claro que não é uma escola que vai pensar só na cidadania e outra que vai querer o conhecimento. E essa é uma falsa questão, porque o conhecimento é parte da democratização da educação. Ninguém retira o conhecimento. Agora, a questão é que conhecimento, que escola, né, e que projeto se tem. Então, por isso que eu digo que quando a gente tem um projeto de uma parceria que entra na escola e ao invés de construir a gestão democrática, ela propõe uma gestão para resultados, como é o caso do Unibanco, né, e do Instituto Ayrton Senna, enfim, que tem toda uma proposta de empresarial, de educação, de metas, de premiação, de individualização, de competição, enfim, a gente não está falando só de formas de gestão. A gente está aí abrindo mão de qual é o papel da escola pedagógico na construção de um sujeito democrático. Eu sempre falo isso. É impossível pensar, e aí são todos os espaços, porque a gente só aprende na experiência, e aí é via Thompson, né? Então, quando tu não vai aprender a ser democrático só lendo um texto, mas tu vai aprender a ser democrático participando dos embates lá no Grêmio Estudantil, tu pensando no coletivo, afinal, se a escola tem determinado recurso, bom, eu posso querer determinada coisa. Agora, o que é melhor para o projeto pedagógico da escola? E não individualmente para o que eu penso que é o melhor, né? Então, há aí uma aprendizagem pedagógica da democracia em todos os espaços, no conselho escolar, na eleição para diretor,
Porque é aprender a relação entre representado não só a escola, mas também as famílias, né? Então, há aqui um aprendizado de democracia. Então, quando chega um instituto privado e determina o que a escola tem que fazer, que a partir de agora é importante ter este tipo de conteúdo, de matéria, e depois eu vou monitorar se os professores... Porque, no caso, quando a gente fez a pesquisa da Ayrton Senna, eles inclusive tinham aulas prontas. E os professores não tinham nenhuma... havia toda uma separação, não tinha autonomia para o seu trabalho pedagógico, né? E isso é gravíssimo, gente. Aí uma separação em quem pensa e quem executa muito séria. Aí uma questão que tu vai retirar do professor o seu papel de intelectual, que é aquilo que ele tem de mais importante. Eu sempre digo que o professor é um intelectual, não importa se está dando aula lá na creche ou no pós-graduação. Ele é um intelectual e trabalha com conhecimento. Então, quando tu chega com o material pronto, e tu parte do pressuposto, como a Viviane Sena fala, de que o professor não sabe, por isso que eles têm que dar um material fortemente estruturado e tudo pronto, bem, se tu parte deste pressuposto, bem, tu está acabando com tudo aquilo que a gente tentou construir no processo de democratização, que era justamente a valorização do papel do professor e a questão da educação, a importância da produção de conhecimento dentro da escola. Então tu volta para aulinhas prontas, que lá quando eu fiz pedagogia, lá no início da década de 80, a gente já criticava, né? Material pronto, que ninguém pensava, ninguém, sabe, fortemente estruturado para poder ser avaliado, né? Então, a gente parece que deu alguns passos para avançar e agora está retrocedendo nessas concepções de educação. E o privado, ele fortemente tensiona para uma determinada agenda em todos os níveis. Por isso que tem parte do nosso grupo que faz, que analisa mais a direção da educação, aí é Todos pela Educação, agora Val com os Tintens, enfim, são muitos, e outros que são os institutos que entram direto na escola e fazem diretamente o papel do professor, que a gente fala de que é direção, mas também é execução, porque eles passam a definir o que tem de mais importante, a alma da escola. Eles fazem a formação de professor, eles definem o que o professor vai dar. O caso do Instituto Unibanco chegava a fazer um conselho paralelo ao conselho escolar, então esvaziando completamente o conselho escolar. Então tu vai modificando aos poucos, e há uma naturalização, as pessoas acabam aceitando isso, sem perceber que com isso elas estão perdendo o que tem de mais precioso no seu valor profissional, né? Então é muito importante que a gente consiga entender estes processos, né? Então, imagino que já deva estar quase terminando o meu tempo. Quanto tempo tem, Fátima? 10 minutos, eu não estava controlando. Mas mais 10 minutos. Qualquer coisa tu me corta, porque tem que ter tempo para as perguntas. Bom, mas então eu só quero falar de duas coisas ainda, né, que eu tenho meu esquema aqui do lado, de duas coisas então, que no decorrer das pesquisas, a gente foi trabalhando com outras formas de tentar entender essa relação público-privado, e a gente foi categorizando, não para botar em caixinhas, mas para entender melhor, né? Então, eu lembro quando eu estava no pós-doutorado com a Fátima, né, lá em Portugal, que a Fátima falava que em Portugal ela via mais a privatização do público na educação infantil, na educação profissional. E a gente dialogando sobre isso, eu percebi que em Portugal tinha as mesmas formas de execução do privado no público, nas creches comunitárias, que em Pelotas é diferente, mas em Porto Alegre é o privado que assume a oferta e o setor público repassa o dinheiro, como ocorre em muitos lugares do Brasil, assim também ocorre em Portugal, principalmente para as crianças pequenas de creche, né? E então é o privado que assume a oferta, né? Em muitos casos, até do Pronatec e tal, também na educação
profissional também era o privado que assumia a oferta. Então, ela estava falando do processo de privatização, mas quando o privado assumia a oferta do público. E nesse diálogo foi possível perceber, e aí a gente teve que aprofundar também com outras categorias para dizer, não, o que a gente está falando é de dois processos de privatização que são diferentes. Um é quando o Estado assume a execução, que aí ele assume a oferta, como era no caso até do Brasil alfabetizado, que muitas vezes, né, era outros setores que assumiam a oferta da educação e só havia repasse de recurso público, principalmente na primeira fase, né, desse programa, no Pronatec, principalmente nas creches comunitárias. E agora o prefeito, o secretário de Educação de Porto Alegre disse que ele quer para toda a educação básica esse modelo. Então, cada um vai fazer, que é tipo escola charter, enfim, cada pai coloca o filho, é como tinha também tinha e tem ainda no Chile, né, das escolas subvencionadas. Bem, então, isso quando o privado, ele assume a oferta com recursos públicos, né? Mas nós também analisamos uma outra forma, que é quando não muda a propriedade permanece pública, a escola é pública, mas chega o privado definindo o conteúdo da escola pública, né? E aí a gente vê isso, a gente fala que através da execução e direção, porque se em parte eles têm toda uma proposta educacional, eles também atuam diretamente na execução disso dentro das escolas, né? E tem a direção, que aí é o caso mais dos think-tanks, do movimento Todos pela Educação, que eles influenciam na pauta da política educacional. Todos esses são formas de privatização do público, né? Outro conceito que a gente também começou a aprofundar mais foi a questão de sujeitos e conteúdo da proposta, porque com o avançar das pesquisas, e principalmente quando a gente estava com a pesquisa na Inglaterra, né, com o grupo lá do Antônio Almeida e Stephen Ball, a gente começou a ver, a perceber o quanto eles estavam trabalhando com a questão das redes, né, das redes internacionais principalmente, né, como é que elas se entrelaçavam, como é que esses sujeitos atuavam através do financiamento, das propostas, dos conteúdos e tal. Bom, dado o referencial teórico metodológico que nós trabalhamos, a gente começou a dialogar que então nós víamos isso como sujeitos em relação. E aí sujeitos na concepção de Thompson, sujeitos individuais ou coletivos, né? E aí começamos a analisar qual era o conteúdo da proposta, porque até então a gente falava, bom, tem um processo de privatização do público, sim, mas quem é esse privado? Quem é esse privado? Quem são os sujeitos que atuam? Que proposta eles têm? É igual, todas as propostas são iguais, tem diferenças? Então, a gente começou a mapear esses sujeitos e verificar como é que eles se relacionavam entre si, formando as redes, né? Então, esse é um outro passo da nossa pesquisa, enfim, que está em andamento já nessa última fase da pesquisa agora, que é a pesquisa da América Latina, que a gente já está desenvolvendo há 4 anos. E agora, por último, para terminar, que nos últimos anos, infelizmente, o movimento do real no Brasil e no mundo, veio mostrando outros sujeitos, né, porque até então a gente estava trabalhando com Todos pela Educação, com o Unibanco, e aí a gente começou a mapear outros sujeitos que também estavam influenciando muito na direção da educação, nas pautas, e também através do controle como escola sem partido, e também a gente começou a tentar mapear como é que eles estavam entrando na BNCC, que é o artigo que eu fiz com a Raquel, né, tentando mapear dentro do privado quais eram as pautas neoliberais e neoconservadoras, enfim. Isso tudo, gente, é muito, né, são muitas coisas, são muitas variáveis, é muita coisa, mas bom, o movimento do real está nos mostrando essas coisas todas, então não adianta a gente só falar assim, ó, não, na pesquisa eu só quero esse pedaço. Não, a gente está tentando
E aí o nosso grupo é grande, tem 16 pessoas, né, vários subgrupos, e a gente se reúne quinzenalmente, né, lá o GPR-PPE, que eu botei o link ali, né, que a Val me pediu um livro, eu botei o link do GPR-PPE, que tem todos os nossos artigos, todos os nossos livros, não é só o último da América Latina, tem de todas as fases da pesquisa, também quando a gente toca pesquisa com a Inglaterra, todas as fases da pesquisa tem sempre um livro que está em PDF ali, para que todos possam ter acesso e tal. Então, nesse último momento, a gente começou a ver esses outros sujeitos vinculados ao neoconservadorismo e ao que um outro autor que a gente está trabalhando agora, que é um colombiano, que é o Socarrás, ele trabalha com a questão das reformas de segunda geração do Consenso de Washington, que é o chamado novo neoliberalismo, que é do Estado empresarial, do Estado empreendedor. E a ideia do empreendedorismo como no centro. E aí a questão das parcerias público-privadas por dentro dessa ideia do Estado empreendedor, que é diferente do papel do Estado, do Estado mínimo, né, do início do neoliberalismo. Bom, e esses autores, assim, também como Dardot e Laval, que também estão trabalhando essa questão do novo neoliberalismo, mostrando como a crise de 2008, e aí é principalmente um livro que, Um Pesadelo que Nunca Acaba, que na verdade eu peguei em espanhol, mas não sei se ele já está traduzido aqui, mas que eles vão falar que pós-2008, o neoliberalismo, longe dele se enfraquecer, ele se fortalece. E ele se alimenta das crises. Porque aí fala o seguinte, não, está em crise, sim. E porque está em crise, então aí sim é que vai ter que privatizar mais. Porque está em crise é que vai ter que diminuir direitos dos trabalhadores, exatamente isso que a gente está escutando no Brasil. E aí esses autores falam que a mais prejudicada nesse processo todo é a democracia, porque a democracia foi se esvaziando no meio desse processo, né? Porque há aí, com certeza, um acerramento muito forte da perda de direitos, né, perda de direitos em todos os sentidos. Então há uma naturalização de que com a crise tu vai perder direitos e também o setor privado é que vai determinar aquilo que é a qualidade, não mais o público. Então, se isso já existia quando a gente estava analisando lá no início do neoliberalismo, agora então ele atinge outras formas e e a gente está vendo isso acontecer, enfim, então para nós que estudamos público-privado não dá para entender, no meu entendimento, privado fora deste movimento mais macro do real, como é que este privado, ele se relaciona num processo aí de disputa, né, com o público o tempo todo. É isso, eu ia falar também daquele outro autor, do Rikolsky, que era também nosso parceiro na discussão quando a gente estava pesquisando na Inglaterra, e que ele escreveu na revista Retratos da Escola, e que ele trabalha com a questão da privatização na educação, da educação via controle, via capitalização, que também nos interessa muito, né? Não sei se vai dar tempo hoje, enfim, mas o próprio trabalho da Val, né, porque eu falei um pouco das parcerias com a Fátima, que a gente está trabalhando, tentando enxergar isso no nosso estado, né, no Rio Grande do Sul, mas também a Val, ela pegou um tema muito importante para o nosso grupo, que são esses sujeitos, como é que entram esses think tanks, né, que se relacionam internacionalmente, como é que eles estão organizados no Brasil, enfim, e tanto a questão do conteúdo da proposta, quanto a questão do financiamento. Porque é muito dinheiro, gente. É muito dinheiro. E é muito dinheiro. Então, a mesma coisa, essa discussão dos think tanks, quando começa esse neoconservadorismo nos Estados Unidos, ele também não se propaga assim, do nada. Ele teve muito financiamento de empresas, muito. E aí o MOL, que também esteve num evento organizado pelo Álvaro sobre neoconservadorismo, né, pelo Álvaro e pela Iana, o
o Roberto Moll, ele fala isso, e ele vai mostrar o quanto tem financiamento privado, de empresas privadas, para que os think tanks neoconservadores propaguem as ideias neoconservadoras. Antes nos Estados Unidos, que era a pesquisa inicial dele, e agora com certeza no Brasil, em toda a América Latina. Depois, se a gente tiver mais tempo, eu vou falar inclusive da questão da Bolívia, que foi interessantíssimo, né, o que aconteceu, interessantíssimo e terrível, né, o que aconteceu na Bolívia, com a influência de todos esses think tanks e todas essas ideias, porque não foi só um golpe armado por milicianos, foi também muitas ideias que foram fomentadas por esses think tanks que falavam em nome da democracia. Essa é a questão principal, né? Porque também a palavra democracia a gente também tem que conceituar para dizer do que a gente está falando. Sinto que falei demais, desculpem. Não, tá ótimo. Val, nós vamos agora abrir para questionamentos, né? Para perguntas. Duas salas, como é que... Não, acho que a gente tem feito a leitura das perguntas, porque como nós temos uma sala, a sala 2, e as pessoas que estão na sala 2 não têm a possibilidade de abrir o seu microfone para falar, então a gente tem todas as perguntas por escrito, né? A gente faz a leitura, já temos várias aqui, viu, Vera? Vários comentários também. Então, acho que a gente pode fazer a leitura de algumas delas aqui e a gente vai respondendo, né? Acho que assim fica bem, né, Fátima? Sim, tá ótimo. Tá? E aí as perguntas da sala 2, o pessoal vai colando aqui para a gente ir respondendo também, vai olhando ali no e-mail, no WhatsApp. Então, a Nairana, ela faz um elogio aqui à tua pesquisa, né? Ela diz que a tua fala me fez pensar sobre o conceito de democracia restrita de Florestan Fernandes. Toda vez que a gente avança como democracia, como democratização do acesso ao conhecimento, o neoliberalismo se organiza para restringir a democracia, e aí retorna sempre essa ideia de austeridade, tanto na educação como na saúde. Certamente, essa pesquisa nos mostra o quanto há um projeto de destruição do sistema público. O Olavo e a Luciana estabeleceram um diálogo aqui sobre a questão das escolas particulares, que continuam com as suas atividades e com as atividades remotas para os estudantes, e a questão da própria cobrança de mensalidades, né, que de alguma maneira também faz com que essas escolas continuem, né, remetendo essas atividades para os estudantes para poder continuar cobrando as mensalidades. A Suzana fala do Instituto Ayrton Senna, né, e diz que ela chama muita atenção como ele usa da marca Senna para se legitimar como uma instituição social e não lucrativa, né, social entre aspas, não lucrativa também entre aspas, mas sendo uma verdadeira empresa que ganha milhões, tem um papel central na educação do Brasil, né. O Humberto, ele comenta que esse monitoramento dos assuntos abordados em sala de aula coincide perfeitamente com o projeto da Escola Sem Partido e a caça às bruxas sofrida pelos professores, né, temas comuns como o pensamento de Marx, a nudez na arte tornam-se tabus e jamais poderão ser refletidos, pensados, debatidos, e a remoção de certos assuntos condiz com a língua de Orwell, de 1984. Não sei se tu queres ir respondendo, Vera, se a gente vai se aglutina mais questões. Se tiver mais algumas questões, de repente... Na verdade, não são perguntas, né? De repente, comentar algumas delas. Tem vários agradecimentos, parabéns, né? Se tu quiser, eu posso ir falando essas enquanto tu vai olhando as outras. Tá bem, também. Eu vou dar uma olhada também no WhatsApp. Tá ok. Tá. Bom, Nairana, eu achei ótimo que tu falou de Florestan, né? Porque a gente que trabalha com esse tema da democracia, eu lembro sempre um livrinho bem pequenininho que tinha dele, tipo Nova República, com ponto de interrogação, né? E aí tem uma parte que ele fala assim que que a gente não teve diretas já no Brasil porque tinha que parar as ruas. A questão não era só uma eleição. A questão era um processo de correlação de forças que estava dentro da sociedade. Então, se tu empoderasse
as pessoas daquela forma e e a rua ganhasse aquela parada, enfim, das eleições diretas, elas iam ficar muito mais empoderadas do que eles queriam que estivesse, né? Em termos, então eles sempre falam, Florestan, dessa forma, né? Dos pequenos passos que a gente dá são muito, né, são muito fortes. Então, de toda a questão da democracia consentida, dos pactos pelo alto, né, então, realmente a gente foi vendo isso ao longo da história e vivemos isso muito fortemente na história recente do Brasil, né, porque até agora a gente estava sempre discutindo, nossa, a gente estava falando de um período do passado, né, parecia que estava tão consolidada a nossa democracia que a gente estava escutando lá e pensando e vendo o Florestan lendo como coisas da história brasileira, né, e agora parece que o pouco que a gente conseguiu construir de democracia também está tão ameaçada, né, então, bem importante tu ter falado isso. Bem, o Olavo e a Luciane estavam comentando, né, sobre a questão das escolas particulares, enfim, e das mensalidades, é só um comentário, não tenho muito para falar sobre isso, mas quando eu estava falando com os professores, né, porque a Associação de Supervisores pediu para mim fazer uma fala com os professores gravada, assim, para eles mandarem, sobre a pandemia, e eu estava falando, ai gente, que difícil, né, porque principalmente com professores de escola pública, que difícil, porque são alunos que estão vivendo isso de uma forma muito mais cruel do que nós, né, muitas vezes em casas lotadas de gente, sem condições mínimas, né, de ter um pingo de privacidade para poder estudar, sem ter ajuda dos pais, como as outras crianças têm. Então, se historicamente já foi essa questão muito fortemente impactada pela classe, essa questão do acesso à qualidade, né, nesse momento da pandemia isso ficou mais forte ainda, né, então a minha fala para os professores era, bom, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é, mesmo à distância, tem que acolher essas crianças, porque essas crianças, elas estão vivendo, se nós já estamos assustados com tudo isso que está acontecendo, inclusive com mortes, né, em pessoas próximas, imagina essas crianças como estão vivendo isso, né, e às vezes eles nem conseguem, os pais têm que continuar saindo para trabalhar e tudo isso, então a importância que tem um professor de escola pública, nesse momento, que às vezes é o único acesso ao conhecimento que essa criança vai ter, porque eu estava até discutindo isso, que às vezes a gente fala, não, mas não é o momento de trabalhar com conhecimento. Gente, o conhecimento a gente trabalha sempre, o conhecimento não é só o que está escrito num livro, né, então o conhecimento, o que está acontecendo no planeta, ou o que não está acontecendo, isso tudo é conhecimento, então a importância que tem também, não só esse aconchego por parte desses professores, que esses alunos devem estar precisando muito, mas também a forma como eles vão abordar o conhecimento, que é tão distinto, já que a questão de classe, nesse período da pandemia, ela está cada vez se explicitando mais, né, e a gente não sabe nem muito bem como fazer. Bom, a Suzana falou da marca Sena, né, e do Instituto Ayrton Senna. A gente, como eu falei, já estudou o Instituto há muitos anos, e é uma coisa muito interessante, porque muitos professores acham que o Instituto Ayrton Senna dá dinheiro para os municípios. Inclusive, um dos municípios que nós estudamos aqui no Rio Grande do Sul já há bastante tempo, quando a gente fez a pesquisa nacional, eles tinham medo de parar o Instituto Ayrton Senna, que aí eles não iam ter mais os recursos que eles tinham, e eles não sabiam que é o município que paga o Ayrton Senna, e não é o Ayrton Senna que dá dinheiro para o município, né? E paga através de tudo, ele paga até para botar os dados no CIASE, que é o sistema de monitoramento, ele paga para ter o material, ele paga para ter a formação, ele paga muito,
né? E ele não desembolsa nenhum centavo com os municípios. Então, essa é uma coisa importante, porque as pessoas, às vezes, de boa vontade, se tu entra na página do Ayrton Senna, tu pode doar como pessoa física, aí tem aquelas fotos das criancinhas na escola precisando, e as pessoas estão achando que elas estão ajudando a educação pública, doando para o Ayrton Senna. Só que elas não, porque os principais programas do Ayrton Senna nesse momento são dentro das escolas públicas, só que o Ayrton Senna não desembolsa nada. Quem desembolsa são os estados e municípios com dinheiro público. Então, na verdade, o Instituto Ayrton Senna, ele ganha 2 vezes, né? Por quê? Porque ele ganha porque como ele é um instituto, ele ganha através da renúncia de receitas, que todas as empresas que doam para o Instituto Ayrton Senna, elas deixam de pagar impostos, porque elas estão doando para uma instituição sem fins lucrativos. Então, o dinheiro que entraria para a educação pública entra e tem isenção de impostos. Grandes empresas, eu lembro quando a gente pesquisava o Instituto Ayrton Senna, que no fórum de Comandatuba, o Ayrton Senna fez uma fala lá da importância deles para qualificar a educação pública, e eles ganharam milhões das empresas. Sim, só que depois eles chegam lá no município pobre, o município pobre tem que pagar. Como assim? Entendeu? Então, tudo isso é muito complexo, né? E a gente tentou pesquisar mais a fundo, né, essa questão também de como é verificado essa renúncia de receitas. Tipo assim, a empresa paga para uma instituição sem fins lucrativos. E aonde é gasto esse dinheiro, o poder público do Tribunal de Contas, ele não tem esse acesso. Eu cheguei aí a Brasília tentando no Tribunal de Contas da União ver como é que eles faziam essa prestação de contas. E o que eles falaram que era 2 coisas. Ou eles às vezes sorteavam alguma, ou através de denúncia. Só que se eu fizesse alguma denúncia, eu tinha todo o ônus de ter feito a denúncia, e eu que tinha que entrar com advogado e com tudo isso. Então essas empresas, elas não têm nenhum tipo de controle social. Nenhum. Tanto que a sede do Instituto Ayrton Senna nem é no Brasil, é em Londres, a sede financeira, né? Então, e aí as pessoas falam, vou comer maçã saninha, porque eu estou dando dinheiro para a educação pública. Não está dando dinheiro para a educação pública, né? Então, bom, mas esse é outro assunto que demandaria muito tempo, né, que foi a pergunta da Suzana, né, a questão que se diz não lucrativa, só que eu não vou dizer que ela tem fins lucrativos ou não tem fins lucrativos. O que eu vou dizer é que, por exemplo, se o FNDE repassa dinheiro, que nem repassou, inclusive durante o PAR, aquele dinheiro, pela questão da transparência, a gente teve acesso. Conseguiu ver quando, se a prefeitura passa, é difícil, a gente está tentando, né, Fátima? Uma das questões da nossa pesquisa é saber quanto que o município desembolsa com essas parcerias. É difícil conseguir essa. Mas, enfim, a gente ainda tem acesso quando o poder público desembolsa. Agora, com a renúncia fiscal, que é dinheiro que entraria para os cofres públicos e deixa de entrar, essa no Brasil a gente ainda não tem acesso a nenhum tipo de controle social, né? E esses institutos, eles estão proliferando, instituto para tudo que é lado, né? Até de fumageira, como diz a Fátima. Então é de tudo, é de Natura, de fumageira, é do Banco do Brasil, entendeu? É muito, e essa é uma questão muito grave internacionalmente. Tu queria falar, Fátima? Sim, tem alguns outros questionamentos, mas eu só queria falar que existe também uma disputa entre eles, entre esses institutos, porque eles estão se proliferando muito. Então a questão de vincular uma marca, vincular uma posição de relevância social, né, e colar na ideia de que não tem fins lucrativos é alguma coisa que também destaca, porque nós tivemos uma reunião com o Moser Neves, né, na discussão da resolução 2/2019, que muda as diretrizes curriculares da formação de professores. E aí ele disse, mas a gente recebe lá no conselho, porque ele era o relator, né, das diretrizes, a gente recebe muita pressão das instituições privadas. E eu perguntei, mas o senhor não é o diretor do Instituto Ayrton Senna, não é uma instituição... Não, mas nós somos radicalmente diferentes, porque tem instituições com fins lucrativos. Então, isso é alguma coisa que distingue e dá
visibilidade no cenário e mais legitimidade para atuar nas instituições públicas. Então, quando a Ana fala da marca, é uma coisa bem importante. Aí, Alto vai... eu só tenho mais uma pergunta ainda, que eu não queria deixar de... tá, desculpa. Não, que é só uma última, que é do Humberto, que é a questão do monitoramento, né? Que se dá também via o controle do Escola Sem Partido e tal. Eu vou falar bem rápido, porque eu acho que já tem outras perguntas, né? Porque, sim, eu acho que essa questão do controle, que até o Rikolski fala que parte é pela capitalização, porque está todo mundo disputando, o privado está disputando o dinheiro, o recurso público, e tem muito dinheiro vinculado à educação, muito dinheiro vinculado à educação. Então, principalmente esse aumento que nós tivemos, muito grande, né, de matrículas, enfim, também, se por um lado a gente avançou na oferta do público, também este é um mercado enorme que se abriu, né? Então há uma disputa por esse fundo público, com certeza, e há uma disputa, assim como também há a questão do controle, né? Porque ao controle, tanto quando tu coloca aquelas questões vinculadas à escola sem partido, que eu não vou ter tempo de avançar aqui, que aí há um controle, uma censura clara, mas também há um controle quando há um monitoramento, por exemplo, do Instituto Ayrton Senna, do Instituto Unibanco. Havia um monitoramento muito, muito restrito de cada professor, de cada sala de aula, de cada aluno por parte do Instituto Ayrton Senna. E havia uma exposição muito grande por parte dos professores, a coisa mais terrível, sabe? De competição entre eles. Então, os professores, eles queriam fazer tudo exatamente como falava, porque senão apresentava num quadro, e era um quadro de competição entre escolas e professores. E era uma coisa de uma exposição muito grande, né? Além, claro, de todas as questões da premiação e tudo isso. Então, o monitoramento, ele não é só monitoramento, é também uma forma de controle, né, deles fazerem exatamente aquilo daquela forma. Até tinha uma menina que tinha feito pedagogia, uma professora que foi entrevistada por nós, e ela falava assim, nossa, eu fui super mal avaliada no monitoramento, porque eu fazia as coisas do meu jeito, e claro, ela era super criativa e foi pessimamente avaliada, porque não cumpria aquelas metas que o Instituto queria que cumprisse, foi mal avaliada, enfim, né, corria até riscos a questão do plano de carreira dela. Então, vejam, é muito grave isso, via controle. Mas é isso, eu anotei as perguntas, eu acho que dei conta desse primeiro bloco. Alto vai repassar as perguntas? Pode ser, vamos lá então. Então, tem várias perguntas, viu, Vera? Acho que nós vamos fazer a leitura, né? E aí tu responde o que for possível. Seria interessante falar um pouco dessa questão da Olivia, né? Todas as que tiverem, e eu respondo no tempo que tem. Tá. Tem perguntas, inclusive, pela 2, já foram postadas aqui também. Então, a Luciana, essa caça às bruxas na educação, por exemplo, se assemelha muito ao período macartista nos Estados Unidos. É uma pergunta e uma constatação. O César, em Pelotas, hoje na Câmara de Vereadores, foi votado compra de vagas para a educação infantil. Neste momento de pandemia, avanço das privatizações. Em que medida as compras de vagas aceleram as privatizações? A Nairana, exatamente. Tanto é que nosso processo de redemocratização e a Constituição, por exemplo, vão fazer, de certa forma, um acordo para não mexer nas questões militares. E agora a gente vê o que isso nos custou. Aí tem a pergunta da sala 2, da Ângela, né, ela diz, é uma falsa democracia, tanto na educação como na saúde, e como combater essa privatização que está cada vez mais evoluindo para todos os setores, saúde, educação e segurança. A Aline, parabeniza pelas falas. Professora Vera, algo que me chama a atenção são as grandes editoras de livros didáticos. Os valores dos materiais são muito elevados. As fundações estão ramificadas nesse setor também? É uma pergunta. A Simone, Vera, poderias comentar sobre a relação público-privada a partir da parceria do Google Classroom, utilizado nos sistemas educacionais públicos em momento de pandemia?
e também da parceria da plataforma Resolve, do professor Luciano Huck com o Estado do Rio Grande do Sul, apresentada em live, ofertas de plataforma aparentemente gratuitas, né? A Luciana, mas um comentário: abocanhar o dinheiro público, as arrecadações, na verdade, parece mais estratégia do que propriamente um movimento de privatização. Então, me parece que o movimento destes grupos não seria propriamente em prol do privatismo, mas de outra coisa. Que outra coisa? Aí a Fátima botou aqui um comentário: vender esses produtos e serviços uma lógica privada do setor público. A Luciana, novamente, faz outro comentário: essa outra coisa para além do dinheiro. Acho que ela vinha construindo o raciocínio e aí ficou cortado. Essa outra coisa para além do dinheiro, fatias mercadológicas, mas também para promover uma modificação de valores, uma mexida profunda nas subjetividades, controle de comportamento, né? O Olavo: com todo respeito, professoras, o olhar do aluno é outro. Ele quer ter aula, avançar, ter seu título. O certificado de conclusão da mobilidade social ao indivíduo não interessa a ele se é público ou privado. Bem, eu acho que se foram essas, né, eu acho que tu podes responder, né, Vera, porque são, né, no Fátima, porque são quase 8 horas também, né, e são muitas questões, né, muitos temas, e se tu pudesse falar um pouquinho daquela questão da Bolívia, acho que seria bem importante pra gente também, assim, saber um pouco mais daquela experiência lá. Certo. Bom, gente, várias questões foram apenas comentários, né? Então, não vou nem passar muito por elas. A questão das caças bruxas, com certeza, né? A gente está vivendo muito fortemente esse período. A questão da compra de vagas, que pena, né? Porque, na verdade, uma das grandes questões é como é que tu faz para avançar o sistema público, para a questão do direito à educação da criança, né? E aí essa questão do conveniamento ou da compra de vagas na educação infantil é uma coisa muito complexa, porque inclusive ela repassa recursos que são públicos e ela não tem a garantia da qualidade. Tem um grupo que trabalha isso, nosso grupo, mas a tese da Otília que trabalhava a questão da qualidade, né? E era muito complicado mesmo, inclusive, a qualidade de acordo com aquilo que o bairro que a criança estava, onde ela tinha acesso, enfim, e ela não era gratuita para as crianças tinham que pagar, mesmo as mais pobres. E os critérios de seleção das crianças também não era óbvio, não tinha nada de gestão democrática, né? Muitas vezes tinha a ver com questões, enfim, bem complicadas de compadrio e uma série de coisas. Além do que, às vezes, deixava as crianças o dia inteiro dormindo e não tinha nem pátio para as crianças, assim, bem complicado mesmo. Tinha lugares que a Otília viu que pagava mais a merendeira do que a professora, nada contra a merendeira, mas é porque a merendeira era uma pessoa mais próxima à diretora, e como a escola era dela, ela resolveu que ia dar mais para a comadre do que para a professora. Então, bem, então, assim, muitas coisas, sabe, apareceram, que entrava dinheiro público, mas o público acabava não tendo essa questão da garantia de qualidade, né? Bem, a Nairan voltou mais uma vez, né, naquela questão do pacto pelo alto, né? Depois a questão da privatização em todos os setores, é verdade, teve uma disciplina que é o trabalho Estado e público-privado, que tem pessoas, assim, muito do serviço social e de outros, que estão mostrando com muitos dados, assim, como está acontecendo na área da saúde, em todas as áreas, né? Não vou ter tempo de falar sobre isso agora, mas é muito, muito interessante mesmo como isso está ocorrendo em todas as áreas. Inclusive tem bom material, principalmente na área de serviço social, para a gente ler também sobre isso. A questão da editora de livros didáticos, essa é uma questão muito interessante, né? Eu acho que se a gente tivesse pernas, analisar
essas editoras, fazer as redes dos donos dessas editoras vinculados ou não a esses institutos, né? Porque eu estou pensando que no caso da Santillana, e enfim, assim como tem muitas outras, e há grupos internacionais, é tudo isso. Muito interessante. A questão do Google Classroom e da plataforma Resolve, nós temos um subgrupo que analisa o Rio Grande do Sul e estava analisando mais essa questão, mas ainda não estamos trabalhando muito, mas tem toda uma questão vinculada à Fundação Lehman, porque a Lehman, ela entra via Comunitas, assim como ela entrou em Pelotas via Comunitas, agora no Rio Grande do Sul, quem é a maior executora para a parte da educação é a Lehman, né? E aí o Google Forms e tudo isso entram via Lehman, né? São todos programas vinculados a... Agora, o Resolve não conseguimos ainda estudar mais aprofundadamente. A questão, né, para além de recursos, também valores, essa é uma questão bastante importante, né, porque é um pouco isso, a gente falou bem, a maior parte, até às vezes eu mostro esses dados, né, que no Brasil, mais de 80% das escolas de educação básica são públicas, não chega a 20% de escolas privadas, né? Então a propriedade ela é majoritariamente pública das escolas, da matrícula da educação básica no Brasil, é diferente da educação superior, mas o conteúdo da educação ele está cada vez mais sendo disputado, enfim, por essas empresas privadas, porque assim como algumas recebem dinheiro, outras não recebem dinheiro, ou não diretamente, mas elas influenciam muito fortemente no conteúdo da educação, que é isso que se quer, né? A Val pediu ainda, falta 2 minutos para as 8 para falar do... Você ia falar, Val? Vera, a gente pode estender um pouquinho, tá? Não tem problema, não precisamos fechar às 8. Eu achei que apagava tudo. Tá, mas assim, ó, só a questão da Bolívia, né? Porque a Bolívia... nós temos 2 coisas, assim, porque além da Bolívia estar no nosso grupo de pesquisa, nós temos uma pesquisadora do nosso grupo boliviana, que é a Jaqueline. Então, há muitos anos, a gente vem acompanhando o que está acontecendo na Bolívia, né? E uma das coisas que eu achei assim, mais avançadas que estavam acontecendo, claro que tudo lá era muito, né, mas de mais avançados era a criação do Estado plurinacional, que foi uma coisa assim que também não foi muito tratada aqui no Brasil. O Estado plurinacional, ele era uma coisa completamente inovadora, né? Inclusive entrevistando o ministro da Educação lá, ele também foi deputado constituinte, ele foi reitor de universidade, enfim, foi ministro durante muitos anos agora do período Evo, e ele falando assim que quando ele era deputado constituinte e começou essa ideia do Estado plurinacional, porque aí o Estado plurinacional, ele dá conta de uma série de nações diferentes, né, vinculadas à formação histórica e atual da Bolívia, que tem a ver com a questão indígena, que é muito forte, que é a maioria da população. E é uma maioria da população que esteve historicamente muito silenciada, mas muito silenciada. E aí... todos os grupos vinculados aos indígenas, porque quando entra o Evo, é uma série de grupos que se organizam, enfim, teve toda a luta pelo gás, a luta pela água, e é desses movimentos que se fortalecem, né, que conseguem, então, pela primeira vez na história da Bolívia, então, colocar um grupo que tem uma identidade mais plurinacional, quer dizer, com todos estes grupos que têm línguas diferentes, eles falam línguas diferentes, né, e, historicamente, foi como se não existissem as nações, é diferente, eles se vestem de forma diferente, eles falam de forma diferente, e estão todos sobre o mesmo espaço territorial, mas eles têm culturas muito diferentes.
E isso é muito importante na Bolívia. Então, quando iniciou a questão do constituinte, eles falaram, nós queremos um Estado plurinacional. E aí os deputados constituintes se viram loucos, porque falaram, meu Deus, mas como é que... onde, né, não tinha muito parâmetro para isso. E ele falou, não importa se não existe um modelo, nós criamos, mas nós queremos um Estado plurinacional. Então foi uma coisa muito avançada. Muito avançada. Muito, muito. Para vocês terem uma ideia, era tão terrível a questão anterior indígena, que os indígenas nem estavam no Ministério da Educação. Tinha 2 tipos de educação. Tinha o Ministério da Educação e o Ministério de Assuntos Campesinos, que lá estava a educação rural, só que o rural é indígena. E aí o que acontecia? Os professores recebiam diferente, a formação de professores era muito mais debilitada, havia todo um preconceito, como se assim, sabe, o que existia eram as grandes cidades com aquele tipo de população classe média e pronto. O resto, até a formação de professores era diferente. Quando se cria o Estado plurinacional na Bolívia, com o passar do tempo, o que acontece com o Ministério da Educação? O Ministério da Educação, ele vai construir, ele faz um movimento contrário a tudo que está acontecendo no mundo. Ele retira do privado a formação de professores, que historicamente era vinculado ao privado confessional, como era também aqui, aquelas escolas normal e tudo isso, e ele cria um centro de formação de professores, com graduação, mestrado e doutorado. E ele vai, então, formar os professores, inclusive os professores em serviço, os professores dentro de uma proposta de Estado plurinacional. E ele vai fazer modificações profundas. Nós fomos visitar, a gente foi lá um mês antes das eleições, nem isso, 20 dias antes do golpe, né? E a gente esteve nas escolas, eles resgataram as escolas indígenas, a primeira escola indígena, que é o Ariá, foi a coisa mais linda desse mundo, porque os indígenas, junto com alguns pedagogos, estavam dando aula para os indígenas. E eles podiam morrer se alguém soubesse, porque era proibido dar aula para índio. Então foi destruído, foi completamente destruída todas as escolas indígenas. Essa escola e toda essa memória foi destruída ao longo de todo o processo, enfim, né, vinculada a um poder de classe, onde também o gás e tudo isso tinha a ver com as grandes corporações e tal. Com a nacionalização do gás, o dinheiro vai todo para as políticas sociais e para construir uma nova Bolívia. Então, nacionaliza o gás, se faz uma grande proposta de formação de professores, as escolas modificam, passam a ser bilíngues, os professores passam a ter o mesmo salário, a serem supervalorizados. E aí, o que acontece? Começa também, é claro, ao mesmo tempo, a Jaque me mostrava, assim, sabe, uns engravatados lá, e ainda nesse tempo, mandando um monte de fake news, dizendo que tinha que acabar com tudo aquilo, que tinha que voltar a democracia para a Bolívia, e falando em democracia, falando que o Evo era um ditador, que tinha que voltar a democracia para a Bolívia, entendeu? E um monte de fake news, um monte de coisas acontecendo, e quando a gente foi para lá, o período já estava muito tenso. Mas a gente foi em escolas, as escolas rurais, assim como as escolas urbanas, com toda uma infraestrutura que jamais foi vista pela população. Né? Não só a população indígena, mas, enfim, né? a população de baixa renda, porque a Bolívia é muito pobre. O PIB da Bolívia era o que mais estava crescendo na América Latina, ele estava 5, 6 por ano, entendeu? Só que isso não foi suficiente para que nem a classe média, nem os empresários que estavam crescendo com tudo isso, quisessem aquilo que o Florestan Fernandes estava falando, né? Que o projeto, esse projeto avançou, né, para além daquilo
que aquela democracia, enfim, que é tutelada, permite, né? E estava fazendo um outro projeto societário, ainda que com muitas imperfeições, uma série de problemas, né, que não conseguia, muitas vezes, colocar em prática tudo o que queria, mas estava avançando, né? E, enfim, houve um golpe, e não só um golpe, fortíssimo, né, que o Evo estava correndo perigo de vida, teve que sair, todas as pessoas no nosso seminário, né, quem teve até o fim, viu, né, também a fala, a gente leu a carta do sindicato dos professores, né, que mandaram uma carta para a gente contando como é que estava, e eles estavam todos clandestinos, porque estavam correndo risco de vida, todos que participaram da construção de políticas públicas. O ministro não conseguiu falar com a gente nem por WhatsApp, porque eles podiam rastrear o IP. Então, muito grave mesmo. Sendo que há menos de um mês a gente tinha ido lá, enfim, né, e o processo estava todo, nossa, andando a mil, né. Então, é tudo muito tênue nas nossas sociedades latino-americanas. A nossa democracia ainda muito tênue, né. É isso. Mas não queria terminar tão triste. Ô Vera, mas mesmo com essa história triste, tá muito bom, as pessoas estão elogiando bastante e querem de novo. Com prazer. Em algum momento eu acho que a gente pode sim falar dos outros países, dá até para trazer outras pessoas, que cada uma é responsável por um país, ou outras pessoas também estão estudando questões específicas, né, dentro do grupo. De repente podia trazer até as pessoas que estão estudando mais especificamente a questão do Rio Grande do Sul, porque talvez essa questão das plataformas, e aí eu venho junto, claro, e a gente pode dialogar mais. Vamos combinar. Não é triste, gente, não é triste essa questão da Bolívia, por causa do seguinte, o que eles conseguiram construir também, o tempo mostra que é possível. Tiveram um bom tempo, né? Não, e é uma coisa muito forte. O setor nacional do capital não vai cruzar os braços e ficar olhando a gente avançar, eles vêm com tudo, através de tempo, de tudo, né? Porque lá na Bolívia foi um golpe miliciano. Enfim, mas não vai dar tempo de falar sobre isso. A minha parte, eu quero só me despedir da Vera, eu passo para ti, tu encerra, tá, Val? Da minha parte, eu quero agradecer muito a tua participação, é sempre muito bom te escutar e fazer essas trocas que a gente tem realizado, né, bem importante. Então, te agradeço muito, né, e vamos combinar outras participações. Obrigada a todas que nos acompanharam e que manifestaram aqui no chat, mas mesmo aqueles que não manifestaram, né, que estão aqui. Obrigada. Muito bom, adorei. Então, obrigada, Vera. Tem inúmeras manifestações aqui, pessoas dizendo que ficaria até às 5 horas da manhã te ouvindo, até meia-noite, né? Pessoas muito felizes, assim. De fato, acho que tem muita coisa a dizer, né? Acho que cada país, tem a Venezuela também, com a experiência, né? Uruguai, Argentina, Chile, né? Acho que tem muita coisa a falar, mas infelizmente o tempo é curto, né? E não dá para a gente dar conta de tudo. Acho que a Mara fez um comentário que fica um gostinho para outras, né? Outras atividades. Acho que te agradecer imensamente a disposição, né? A fala tão precisa, né? Tão qualificada. Dizer que para a gente, nosso evento, isso é muito importante, né, e acho que para a gente, nossa formação coletiva, que isso é importante, para construir a resistência com relação a isso tudo. Acho que o primeiro passo é que a gente conheça, saiba o que acontece, né, a construção da resistência passa inicialmente por isso, né, então eu acho que nos ajuda nesse sentido. Então, mais uma vez agradecer, né, em nome do grupo, do coletivo, agradecer, né, a todos que estiveram aqui hoje conosco, e já convidar para a semana que vem. Nós temos muitos temas, né? Então, na semana que vem nós vamos trabalhar com a necropolítica e o governo Bolsonaro, né? O tema da próxima atividade. Então, já convidar também, né? A todos que estiveram aqui hoje. E acho que dizer uma boa noite, tá? E agradecer as considerações e pedir desculpa se alguém não foi respondido, não foi lido aqui, porque daqui a pouco são tantas questões, a gente pode ter passado alguma. Eu acho que é isso, né, Fábio?
Adorei, um beijo para todos, adorei a oportunidade, o convite, a confiança, né? Porque a gente sempre escolhe quem a gente chama como interlocutor e tudo isso. Um beijo para vocês, então. Até a próxima. Beijão, até a próxima. Beijo.